pessoal, como vocês estão? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Renata, do blog Miga Sua Leitora. Então, neste blog trabalha eu e a Jaqueline, e a gente trata sobre temas relacionados à literatura. Hoje eu vim falar com vocês sobre um livro que eu li semana passada, que me indicaram, a Nathalie, é uma amiga minha e da Jaqueline que indicou. Muito bom, que se chama O Ódio que Você Semeia, de Angie Thomas. Então eu vou começar relatando primeiro sobre a biografia da autora. Angie Thomas, ela nasceu em 1988 e ela cresceu em Jackson, Mississippi. Próximo à casa dela, morava um ativista que se chama Medgar Evans, e a sua mãe teria ouvido o tiro que acabou matando esse ativista, né? No dia seguinte desse caso aí fatídico, que chocou a família, chocou a Angie, a mãe levou ela para uma biblioteca justamente para ela ver que ali ela poderia encontrar novos mundos e que o mundo não era só violência. Isso instigou a menina a cursar, a querer ser escritora. Então, quando ela cresceu, ela estudou escrita criativa e ela foi a primeira mulher negra a se formar na Universidade de Bellarmine, acho que é assim que fala, é uma universidade particular cristã. Ela foi a primeira mulher negra que conquistou, então, esta graduação. Bom, o livro O Ódio que Você Semeia, ele vai contar a história de Star, uma menina negra que mora em uma região de periferia lá dos Estados Unidos, e que um certo dia, ao ir numa festa com a outra irmã dela, aconteceu um tiroteio nessa festa e ela teve que sair fugida com seu amigo de infância, Cali. Ao sair dessa festa, correndo, no meio dessa confusão, eles fugiram, né, de carro, né, pra fugir desse tiroteio. O Cali, esse amigo dela, contou que ele acabou tendo que entrar no mundo do tráfico, mas ele não conseguiu terminar o porquê que ele havia entrado nisso. Nisso chegou um policial que parou o carro dos dois. O Cali ficou bem nervoso, né? Por conta que não havia motivo para ter parado o carro. E o Cali tinha ficado bem nervoso por conta disso, sabe? Porque desde o começo da abordagem dava para perceber que a motivação de ter parado era mais uma questão racial. Então o Cali, ele, apesar de não ter concordado com o policial no primeiro momento, ele parou o carro, ele entregou as documentações solicitadas e o policial, mesmo não encontrando nada na documentação, pediu pro Cali sair, de forma bem agressiva, e ficou brigando com o Cali, apontando a arma para a cabeça do Cali, e o policial, inclusive, falou que era para ele esperar, que se ele não tinha encontrado nada ainda, ele ainda ia encontrar. E esse policial virou as costas e foi até a viatura. E o Cali percebeu que a Star estava extremamente nervosa, porque o pai da Star sempre preparava ela, desde criança, sobre quando um policial lhe parasse, os procedimentos que ela havia fazer. Então, tinha alguns passos que ela deveria fazer. Sempre mostrar as mãos, responder calmamente, sempre anunciar o que você ia fazer e tentar obedecer ao máximo os pedidos do policial. Então a Star, ela ficou em choque nessa situação, morrendo de medo, porque por conta dessas orientações que o pai já havia alertado ela que ia acontecer sim situações que levavam eles a parar justamente apenas por alguma questão racial ali, não por um fato comprobatório. Enfim, o Cali, ele foi abaixar para perguntar se a Star estava tudo bem. Então, ao abaixar, ele ia falar, Star, está tudo. E na hora que ele ia completar essa frase, o policial efetuou 3 disparos nas costas do Cali e ele acabou falecendo ali mesmo, deixando a Star em choque. A partir daí, a gente começa a nossa narrativa, que vai trabalhar justamente aí sobre essa segregação racial que os Estados Unidos tem muito ainda enraizado, não só nos Estados Unidos, aqui no Brasil nós também temos, apesar de ser muito tudo velado. E eu achei muito importante esta leitura. Ela é uma leitura destinada a jovens, tá? Eu vou mostrar aqui a capa pra vocês.
Mas é uma leitura extremamente relevante justamente por tratar disso, sabe? Sobre essas questões raciais, sobre o preconceito, sobre o racismo e como isso está tão enraizado nas pessoas, porque ao longo dessa história a gente vê que surge um movimento na imprensa de culpar o menino por algo que ele não tinha feito. O policial, inclusive, alegou que ele estava portando uma arma por ter visto um objeto no carro dele, que era um pente. E ele alegou que foi por isso que ele fez os disparos. O que não... E ainda falou que o menino tinha sido agressivo e tudo mais. E a Star, que era a pessoa que estava ali presente, viu que não era isso que tinha acontecido. Porém, preferiram acreditar a princípio no policial, né, que é branco, é um cara que estava lá para servir a lei, do que uma menina negra que morava na periferia e estava andando com um traficante. Então a história se dá basicamente aí neste enredo. E nos faz refletir muito sobre isso. Porque comparando com alguns relatos aqui no Brasil mesmo, a gente vê. Por exemplo, o caso do menino que foi morto, estava segurando o guarda-chuva e o policial alegou que achava que era uma metralhadora. Então essas medidas precipitadas, essas questões precipitadas são muitas vezes são tomadas com um caráter bem preconceituoso, por julgar pela pele. Então, assim, automaticamente esse policial da história julgou que por serem dois adolescentes negros que estavam numa periferia, eles mereciam ser abordados daquela forma ou tinha alguma coisa suspeita. Então, nesse livro deixa bem explícito isso. E eu gostei muito de ler, principalmente por conta dessa situação atual que nós estamos vivendo, né? Vai estar aparecendo aí na tela a capa. Eu li no Kindle este livro. E foi uma leitura muito fluida de ler, sabe? Justamente por tratar dessas questões importantes e por ter uma fala bem voltada para jovens, foi uma leitura bem tranquila de ser feita. Eu recomendo muito, esse foi um livro nota 5. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês leiam também, porque é um livro muito rico e muito relevante. É isso, gente. Até a próxima semana com uma resenha da Jaqueline. Beijo e tchau!